que o cristão deve aprender sobre sexo? Porque para Deus o ato sexual é considerado um tipo de adoração. É por isso que tem tantas literaturas religiosas que trazem o sexo como assunto principal, como Cantares de Salomão na Bíblia e o Kama Sutra, que veio da Índia. A forma com que a gente lida com o sexo determina qual Deus você vai prestar culto. Quantos cristãos estão buscando vídeo por literatura como Kama Sutra para apimentar a sua relação, sem nem saber o que estão fazendo? É por isso que eles estão brigando. É por isso que muitos estão passando por problemas financeiros. É por isso que o filho deles às vezes vive doente. Muitos ataques espirituais dentro de um lar têm origem na legalidade que os casais estão dando na cama, pois eles não têm mantido seus leitos sem mácula. O problema é a fonte que você escolhe para aprender sobre sexo, pois muitas delas trazem por trás de seus ensinamentos verdadeiros rituais de invocação. Você não acha que aquele que criou o sexo não pode te ensinar tudo de uma forma muito melhor que qualquer livro ou filme desses? Eu posso fazer sexo anal com meu esposo? A Bíblia normalmente usa a expressão sodomia para falar de sexo anal, tá? Porque essa palavra não existia na época. Mas por que isso? Porque os homens de Sodoma e Gomorra, eles faziam sexo entre si. Mas se mesmo assim você não estiver convencida, pergunte para qualquer médico e confirme que o corpo humano, ele é perfeito, criado por Deus, e o nosso ânus não foi criado para ficar introduzindo nada. Também foi comprovado cientificamente que a prática constante do sexo anal traz malefícios à saúde. Eu estou querendo me vestir de Flash para minha esposa. Meu bem, quase todos os super-heróis são baseados em anjos caídos, em deuses pagãos. Sabe, o Flash, ele é inspirado em Hermes, citado nas escrituras em Atos 14:12. Então, se eu fosse você, não levaria um deus pagão para tua cama. O meu marido pediu para me vestir de enfermeira. Ore a Deus. Peça para ele te revelar se tem alguma coisa oculta. Será que quando ele estiver com você naquela hora, ele vai imaginar que é a esposa dele? Ou ele vai imaginar que ele está fazendo alguma coisa com alguma enfermeira que não é a esposa dele? A Bíblia fala que a gente adultera só de pensar. Então, quando você tem uma relação com o teu marido baseada numa fantasia, significa que ele está levando o cérebro dele a imaginar que aquela pessoa não é a esposa dele. E o teu leito, com certeza, é contaminado. Citada na Bíblia, em Isaías 34:14, no seu original. Eu trouxe um pedacinho do original aqui e coloquei para você. Ela é sanguessuga. Nosferatus é ligado a ela. Por isso que ela é a mãe dos espíritos molestadores, ligados aí, muitos chamam de íncubos e súcubos, onde a pessoa tem visitas noturnas. E aí ela está sonhando, daqui a pouco ela sonha que está fazendo sexo, né? Daqui a pouco ela é levada ao orgasmo, né? Ou à ejaculação, e aí pronto. Aquilo dali é o quê? É energia sexual. É por isso que a Bíblia chama isso de poluição noturna. Se o homem for vítima de poluição noturna, que ele estaria realmente, teria acontecido algo durante a noite que teria deixado ele sujo. Aí, às vezes, você não entende, puxa, eu estou recebendo uma visita. Já aconteceu, obviamente, que eu não estou falando que é isso, mas às vezes o marido daquela pessoa está traindo, a esposa está traindo, e aí ela é visitada por um espírito noturno e não está entendendo por que ela é tão atacada de noite. E eu já atendi um caso que realmente a esposa, ela tinha sido traída, e aí ela veio um íncube, na verdade, né, à noite, e ele queria fazer sexo com ela, e ele disse, eu sou seu marido também. Falou assim, porque você, quando vira uma só carne com a pessoa, você se une realmente a ela. Então, esse marido tinha se unido com a amante. Então, ali se configura realmente uma aliança de sangue. E aí, a Bíblia fala o quê? Que a alma da carne está no sangue. Por isso que a gente fala aliança de alma. E quem está responsável por isso, por sugar essa energia sexual? Lilith. Quando nos unimos pelo sexo a uma outra pessoa, a gente se torna uma só carne. Você já parou para pensar que isso é mais grave do que você imagina? Isso porque a pessoa pode se tornar uma só carne com alguém fora da aliança do casamento, como fornicação e adultério. O que acontece com essa pessoa no mundo espiritual? Para Deus e também para o inimigo, no momento do sexo, ela e a outra pessoa eram um só, sujeitos a um mesmo olhar, como um único ser. Você é uma só carne com o outro. Imagina se a gente mistura tinta azul e amarela. Dá a cor verde. Isso significa que espíritos malignos que atuavam na vida de um ganham legalidade para atacar o parceiro sexual ilícito. As bênçãos da vida de um podem ser perdidas e passar para outra pessoa. Eu já vi caso de pessoas que se envolveram sexualmente com alguém e que de repente suas finanças descontrolaram. O sexo é uma aliança de alma. Porque no sêmen e no muco tem sangue, DNA, e a alma da carne está no sangue. Quer saber mais sobre isso?
Compareça hoje sem falta, às 21 horas, para o primeiro dia de congresso gratuito. Ele vai durar 5 dias, de 12, que é hoje, até o dia 16 de setembro. Eu te espero lá. O povo de Deus precisa de ter esse conhecimento para saber lutar contra as armas das trevas. Precisamos nos atualizar. A batalha espiritual é séria, ela é real. O inimigo, ele é real, o nosso Deus, ele é surreal. Então precisamos estar como soldados preparados na batalha. Armados sempre, né? Jesus está voltando, na palavra assim, Jesus está voltando e o seu remanescente tem que estar posicionado, acordado, despertado, atento para guerrear, né? Não dormir, porque se não ataca a nossa casa, ataca os outros e fica um monte de gente sofrendo influências malignas, achando que está passando luta porque é a vontade de Deus. Bem rápido. Incubos e sucumbos. Incubos, que são conhecidos marido da noite, mulher da noite em algumas culturas. Esses espíritos, eles agem em mulheres e homens. Olha só a seriedade. Como que age? O espírito incubus, ele age tendo relação sexual com a mulher. É o que eu vivi. E o sucumbus é a mulher que ataca o homem à noite. Tem relação com ele. Agora, uma coisa muito séria. Quando tem pessoas que casam e vê muitas lutas no casamento, e muitas das vezes a pessoa casou ali no Senhor, viveu em santidade. Ok. Se o casal estava em santidade, tudo certo. É só vigiar. Casou em santidade, os dois, é só vigiar. Agora, tem casais que casou e tinha vida promíscua lá atrás, de prostituição, e não fechou portas. Ah, mas você veio para Cristo, mas portas ficaram abertas. Toda aliança que é feita tem que ser desfeita. Toda aliança que é feita tem que ser desfeita. Quando nós trabalhamos, por exemplo, numa empresa, simplesmente não saímos. Ou saímos? Não. Quando nós trabalhamos numa empresa... Com registro lá. Tem um registro. E você passou por ali. Exatamente. Você tem um compromisso ali firmado, você assinou papéis. Então, você tem que voltar lá para assinar, para dar baixa em tudo. Nossa, é verdade. Você tem que dar baixa em tudo. O mundo físico age conforme... O mundo espiritual age conforme o mundo físico. Mateus 18:18. O que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Então, não adianta, eu fui para Cristo, agora eu estou na santidade, casei, agora está tudo certo. Não tá, desliga. Sexo com outras mulheres, desliga. Faz desligamento. Porque o sexo antes do casamento, ele é aliança. E como faz desse desligamento? Esse desligamento, né, tem um processo de confissão. Quando nós olhamos para Neemias 9, nós vamos ver Neemias arrependendo do pecado dele, do pecado do seu povo, confessando. Quando nós olhamos para a 2 Crônica 7,14, nós vamos ver o quê? Aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados, então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então tem que ter uma rendição diante do Senhor, fazendo o quê? Uma confissão de arrependimento, e temos que colocar voz. Não adianta, eu arrependi no meu coração. Não adianta. Quando nós entramos, né, tem que ter uma confissão verbal. Toda aliança, ela é feita com confissão. Tem pessoas que estão no Senhor, eu já vi muito caso e trabalhei muito com gente assim. Eu estou no Senhor, mas sempre tenho recaída na droga. Porque o Senhor não é o suficiente? João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conheceu a verdade? Agora, quando não há essa conversão genuína, a pessoa fica só emocionada. E o emocionado, ele vive uma vida que ele está lá dentro da igreja, falando de Jesus, dando glória a Deus, mas e com a vida toda amarrada. Com o coração em outro lugar. Eu conheço pessoas que saíram como prostituição e sempre têm recaídas na carne. Por que isso? Jesus não libertou? Não foi suficiente? A glória de Deus, o poder de Deus, aonde chega a luz chega, as trevas não pode reinar. Isso. Só que eu preciso ter essa consciência e deixar Cristo reinar em mim.